Audiobook O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Estamos no capítulo 12, dos soldados mercenários e das espécies de milícias. Já falei circunstanciadamente de todas as espécies de principados de que me propusera tratar. Examinei, ao menos em partes, as causas de uns terem prosperado e outros não, e mostrei os modos pelos quais muitos buscaram adquiri-los e conservá-los. Assim, resta-me agora falar genericamente dos meios de ataque e defesa que pode empregar cada um dos referidos principados. Dissemos, já antes, que a um príncipe é necessário ter sólidos alicerces, porque senão fatalmente ruirá. Os principais alicerces de qualquer estado, seja ele novo, velho ou misto, consistem nas boas leis e nos bons exércitos. E como não pode haver boas leis onde não há bons exércitos, e onde há bons exércitos é forçoso haver boas leis, eu direi de lado o assunto relativo às leis para falar dos exércitos. As tropas com que um príncipe defende o seu estado são ou próprias ou mercenárias ou auxiliares, ou ainda mistas. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Se alguém toma por sustentáculo as tropas mercenárias, nunca terá tranquilidade nem segurança, porque elas são desunidas, ambiciosas, sem disciplina, infiéis, corajosas diante dos amigos, covardes diante dos inimigos, e sem temor de Deus. Com semelhantes tropas, a um príncipe só poderá evitar a própria ruína enquanto puder evitar um ataque contra si. Será pilhado por elas em tempo de paz e pelos inimigos em tempo de guerra. A causa disso é que tais tropas não têm outro sentimento nem outro motivo que as faça lutar a não ser um pequeno estipêndio, e este não basta para lhes incutir a vontade de morrer por quem los paga. Querem ser soldados do seu patrão quando ele não faz a guerra, mas ao romper esta, querem fugir ou desligar-se do seu compromisso. Pouco custaria demonstrar a verdade disso. Aí está o caso da Itália atual, cuja ruína deriva exclusivamente de se ter ela apoiado durante muitos anos nos soldados mercenários. Estes trouxeram, na verdade, algumas vantagens a um ou outro chefe, e pareciam valoroso enquanto combatiam entre si. Apenas, porém, veio um estrangeiro, mostraram logo o que realmente eram. Daí ter podido Carlos XIII tomar a Itália com os Gis, isto é, sem luta, na frase atribuída a Alexandre VI. Havia quem reputasse causa de tal fato os nossos pecados, e tinha razão. Os pecados, todavia, não eram os que lhes supunha, mas aqueles a que estou me referindo. E como eram pecados de príncipes, esses também pagaram por eles. Desejo tornar ainda mais patentes os males que o emprego dessas tropas acarreta. Os capitães mercenários ou são homens de valor ou não. Se o são, ninguém pode confiar neles, pois sempre aspirarão à grandeza própria, seja oprimindo, para isto, o príncipe que lhes paga o soldo, seja oprimindo os outros, fora das intenções dele. Mas se o capitão não é valoroso, virtuoso, leva em geral o príncipe à ruína. E se objetarem que quem quer que tenha as armas na mão fará o mesmo, seja ele mercenário ou não, responderei demonstrando a necessidade de um príncipe ou de uma república se utilizar de exércitos próprios. O príncipe deve pôr-se à testa deles e exercer ele próprio o ofício de comandante. A república deve incumbir disso um dos seus cidadãos e depois substituí-lo, se ele não revelar qualidades militares, ou fizer leis que o inibam de exorbitar de sua autoridade no caso contrário. A experiência ensina que somente os príncipes e repúblicas com exércitos próprios alcançarem progressos extraordinários, ao passo que as armas necessárias só trazem prejuízo. Além disso, é mais difícil uma república com exércitos próprios cair sob o jugo de um cidadão seu do que com tropas alheias. Roma e Esparta viveram armadas e livres por muitos séculos. Os suíços são armadíssimos e libérrimos.
Os cartagineses confiaram a sua defesa a soldados mercenários e viram-se quase submetidos por eles ao fim da Primeira Guerra Púnica, malgrado tiveram por chefes compatriotas seus. Filipe de Macedônia acabou por tirar a liberdade aos tebanos, de que havia recebido o cargo de capitão das suas tropas após a morte de Epaminondas. Os milaneses, uma vez falecido o Duque Filipe, Maria Visconti, assoldaram Francisco Sforza para combater contra os venezianos e este, após derrotar o inimigo em Caravaggio, uniu-se a ele para tiranizar os seus patrões. Muso Sforza, seu pai, abandonou repentinamente a rainha Joana, da Nápoles, a cujo soldo estava, de modo que ela, para não perder o reino, foi obrigada a atirar-se nos braços do rei de Aragão. Se os venezianos e florentinos em anos passados dilataram os seus domínios com tropas desses jaés, sem que os capitães dela se fizessem a si mesmos príncipes dos dois estados, mas ao contrário os defendessem, foi, de uma parte, porque os florentinos tiveram o bafejo da sorte, e de outra parte porque dos capitães mais valentes, uns não saíram vencedores, outros encontraram oposições, e ainda outros volveram a sua cobiça para outras bandas. Entre os primeiros está João Alcour, o chefe inglês das tropas mercenárias, John Hakewood. Este, justamente por falta de triunfos, não nos deixou ver até onde ia sua fidelidade, mas é fácil prever que, se o houvera conseguido, teria feito dos florentinos o que bem quisesse. Sforza esbarrou sempre na oposição de Bracetti, as tropas mercenárias de Andrea Braccio de Montone, e um e outro mutuamente se vigiavam. Francisco voltou as suas miras para a Lombardia e Braccio para a Igreja e o reino de Nápoles. Vamos, porém, ao que sucedeu não há muito tempo. Os florentinos fizeram seu capitão a Paulo Vitelli, um homem prudentíssimo, que de condição modesta tornara-se figura de grande fama. Se este houvesse tomado a Pisa, evidentemente nada mais restaria aos florentinos senão apoiá-lo e obedecer-lhe, para evitar que ele passasse ao serviço do inimigo, colocando-os em situação irremediável. Examinando os feitos dos venezianos, veremos terem eles procedido segura e gloriosamente enquanto fizeram a guerra com a sua própria gente. Deu-se isso durante o tempo em que, limitando as suas ações à esfera marítima, seguiam com seus gentes homens e plebe armada os ditames da virtude. Mas assim que começaram a combater a guerra, puseram de lado essa virtude e adotaram os costumes existentes na Itália. No princípio de suas conquistas terrestres, como não possuíam domínio muito extenso e gozavam de grande renome, pouco receio tinham dos seus capitães. Quando, porém, ampliaram o território, o que ocorreu foi por obra de Francisco, Carmagnola. Então caíram em si. Conhecendo o alto valor, a virtude deste homem, e vendo combatê-lo com pouco entusiasmo após terem vencido sob o seu comando o Duque de Milão, compreenderam não lhes ser possível vencer com ele. Todavia, não querendo nem podendo despedi-lo para não perderem o que havia conquistado, tiveram de se livrar dele, matando-o. Seguiram-se como capitães Bartolomeu de Bérgamo, Ruperto de São Severino, o conde Gitiglione e outros. Esses não inspiravam receios pelas vitórias, mas pelas derrotas. Haja vista a Batalha de Vaitale, onde, num só dia, os venezianos perderam o que tão penosamente tinham conquistado em 800 anos. Na verdade, destas armas nascem apenas conquistas vagarosas, tardias e insignificantes, e perdas repentinas e fabulosas. E já que esses exemplos me levaram a falar da Itália, a qual desde muitos anos é governada pelas tropas mercenárias, quero destas falar partindo da época mais remota para a conhecida origem e os progressos delas, melhor se poder corrigir o erro. No tempo em que o imperador do Santo Império Romano Germânico começou a ser expulso da Itália, e o Papa a adquirir enorme autoridade do domínio temporal,
estes pais subdividiu-se em numerosos estados. Isso ocorreu porque as populações de muitas das grandes cidades se revoltaram contra os nobres, que antes, ajudados pelo imperador, as mantinham oprimidas, e o Papa favoreceu-as para ganhar autoridade do domínio temporal. De algumas dessas cidades, os próprios habitantes se tornaram príncipes. Veio assim a Itália a ficar inteiramente nas mãos da Igreja e de algumas repúblicas. Como os novos governantes eram ou padres ou cidadãos não afeitos ao conhecimento das armas, uns e outros se puseram a assoldar capitães mercenários. O primeiro que deu fama a tal tipo de milícia foi Albérico de Cônio, natural da Romanha. Na escola deste descenderam, entre outros, Brátio e Sforza, que no seu tempo foram os árbitros da Itália. Depois vieram todos os demais que até os nossos dias comandaram tais milícias. E o resultado de suas qualidades militares, as virtudes, foi Carlo invadir a Itália, Luís depredá-la, Fernando violá-la e os suíços vituperarem-na. O método por eles adotados consistiu, antes de mais nada, em privar a infantaria de todo o valor para aumentarem o próprio. Assim fizeram porque, não possuindo Estado e vivendo da indústria da guerra, não podiam ganhar renome com poucos infantes, nem estavam em condições de sustentar muitos. Limitaram-se à cavalaria, pois poucos cavaleiros lhe proporcionavam honrarias, sem os obrigar a grandes despesas. As coisas chegaram a ponto que, num exército de 20.000 soldados, nem sequer 2.000 eram infantes. Demais, tinham usado todos os meios para tirar a si mesmo e aos seus subordinados as fadigas e o medo, deixando de se matarem nos combates corpo a corpo, mas fazendo prisioneiros sem prêmio de captura. À noite, os soldados acampados nas cidades não atacavam os das terras, e estes, por sua vez, abstinham-se de atacar aqueles. Não faziam ao redor do acampamento paliçadas nem fossos, assim como não acampavam durante o inverno. Tudo isso, permitido pelos seus regulamentos militares, haviam-nos ele imaginado para evitar, como se disse, a fadiga e os perigos. Desta maneira, levaram a Itália à escravidão e à vergonha.